O livro de Esté é um dos livros mais misteriosos, é um livro cheio de segredos, cheio de curiosidades incríveis. Toda a história que ronda a história de Esté. Há uma história, uma tradição que conta que Mardoqueu e Amã já teriam se conhecido de outros carnavais. Amã teria sido escravo de Mardoqueu. Por um pouco de água, ele estava sedento do deserto, e por um pouco de água, ele se tornou escravo de Mardoqueu. Mas uma história que eu quero focar é sobre os filhos de Amã, que foram mortos. Os 10 filhos de Amã foram mortos. Depois que a rainha Esther, bem depois que Amã foi enforcado, depois que a rainha Esther soube que os 10 filhos de Amã tinham morrido, ela deu uma ordem de que os cadáveres deles fossem pendurados em forcas. Veja bem, chegou a notícia para a rainha Esther de que os 10 filhos de Amã tinham sido mortos. E ela disse o seguinte ao rei: amanhã pendure os cadáveres deles em forcas. Por que colocariam eles em forcas se eles já tinham morrido? O texto em hebraico, o manuscrito em hebraico, ele tem uma coisa muito curiosa. Os nomes dos 10 filhos de Amã são listados ali, todos em uma coluna, não em um texto normal, mas sequencialmente, em uma coluna, formando uma coluna, todos do lado direito. Em hebraico se escreve da direita para a esquerda, e no outro lado, na esquerda, está a conjunção, né? Porque no hebraico bíblico não tem pontuações, não tem vírgula. Então, não está, por exemplo, fulano, vírgula, cicrano, vírgula, beltrano. Não, tá. Fulano e cicrano e beltrano. Tá essa conjunção. Essa conjunção em hebraico é a letra Vav. A letra Vav, o desenho da letra Vav é uma forca. E ela tem... Então é como se tivesse os nomes de cada um. E ao dizer I, né, a letra Vav é a conjunção aditiva E. Esse E, essa conjunção, está do outro lado, mas está a letra Vav formando o desenho de uma forca. O valor numérico de Vav é 6. E na outra coluna está os nomes dos filhos de Amã, que seriam colocados na forca. E nessa coluna com os nomes dos filhos de Amã existem 3 letras que estão em um tamanho diferente das outras. São a letra Tav, a letra Shin e a letra Zain. Somando os valores numéricos dessas 3 letras, cada letra hebraica tem um valor numérico. Somando todas essas 3 letras, o valor é 707. Agora vamos pular no tempo, vamos viajar no tempo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, instalou-se um tribunal em Nuremberg que iria julgar os crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial. Entre esses julgamentos, houve, no dia 1º de outubro de 2016, de 1946, perdão,
1º de outubro de 1946, 12 oficiais nazistas foram condenados à morte, mas de uma maneira bem fora do normal no padrão estadunidense. Eles não foram condenados ao fuzilamento, que é muito comum nos Estados Unidos, nem foram condenados à morte por cadeira elétrica, que é o mais comum. Eles foram condenados à morte por enforcamento. Isso foi o julgamento, no dia 1º. A execução deles ocorreu no dia 16 de outubro de 1946. Desses 12 oficiais, um desapareceu, sumiu. Acho que até hoje, se bem que já deve estar morto, com certeza. E um se matou hora antes na prisão, sobrando assim 10. Esses 10 que foram condenados ao enforcamento, que foram enforcados no dia 16 de outubro de 1946 pelos crimes de guerra que eles cometeram na Segunda GM, um deles, nas suas últimas palavras, disse: Purim Fest 1946, ou seja, Festa de Purim 1946. Os judeus que estavam ali ficaram abismados. Mas como assim, Festa de Purim 1946? A Festa de Purim, que foi comemorada, que foi instaurada por Mardoqueu, depois daqueles 10 filhos de Amã que foram mortos. Ele falou aquela como se aquilo fosse motivo de uma nova festa de Purim em 1946. Agora, vamos voltar ao tempo de Esther. Somando aqueles valores numéricos encontrados nas letras 707 e na outra coluna a letra Vav, que tem um valor numérico 6, o sexto milênio, o ano 707 do sexto milênio, é o ano 5707. O ano 5707, pessoal, começou em outubro de 1946. Isso é um segredo fantástico. E talvez isso explique o porquê Esther, mesmo depois que aqueles 10 foram enforcados, ela ordenou ao rei que eles fossem colocados na forca no futuro. De acordo com alguns sábios, ela não fez aquele pedido ao rei Assuero, mas sim ao rei dos reis, de que no futuro, não apenas o amanhã, o dia depois daquele dia, porque de acordo com os sábios, existem 2 amanhãs, o dia depois do hoje e o dia futuro. De acordo com alguns sábios, ela estava orando a Deus para que se caso levantassem outros filhos de Amã, como os oficiais nazistas, que tinham o espírito de Amã, que era o caso de Adolf Hitler, que queria exterminar o povo judeu, eles também fossem parar na forca. Isso é uma história bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Compartilhem com alguém que vocês acham que irão gostar. Deixe o seu arrasto, o seu gostei. Comenta o que você achou. E obrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho.